Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e a minha missão é ajudar idosos e cuidadores a resgatarem saúde e a resgatarem a alegria de viver. Quero agradecer a sua presença aqui, pedir a você que vai assistir essa live no YouTube, que você se inscreva, já ative o sininho do canal, para que você possa assistir os próximos vídeos, tá bom? E você que já está entrando aqui no Facebook, seja muito bem-vindo. Coloque aqui o seu boa tarde, diga de onde você é. Muito legal que nós estamos construindo uma rede, né? Uma rede de amizade, não só eu, minha equipe com vocês, mas também entre vocês que são cuidadores, que são idosos, que são familiares, né? Pessoas de tantos lugares, tantos estados, tantas cidades, já temos até aqui na página pessoas de fora do Brasil assistindo a gente. Então, eu fico muito feliz pela presença de você aqui, pela sua presença aqui, né? Quero dar uma boa tarde para a Claudinha Caldas, que está aqui conosco. Você também que entrou, deu sua curtida, seu comentário. Opa, deu sua curtida aí, né? Deixa o seu comentário também, é muito importante para mim, tá bom? Por que eu escolhi esse tema hoje, tá? O tema de hoje é: os filhos sempre têm o dever de ajudar os pais idosos. Por que eu escolhi esse tema? Porque, embora a gente imagine que a resposta é 100% sempre a mesma para essa pergunta, não é não, tá, gente? A questão realmente, de fato, é polêmica e nós vamos conversar sobre isso. E esse tema surgiu no grupo, lá no grupo do SOS, do treinamento SOS Alzheimer. Por quê? Uma pessoa colocou uma situação de alguém da família, tá? De uma filha, uma família com 5 filhos, com 7 filhos. Uma das filhas foi criada com os avós. E aí agora a mãe foi diagnosticada com a doença de Alzheimer, tá? E a filha comentava, né? Olha, essa minha irmã, ela não quer ajudar, ela é obrigada a ajudar. E aí começou-se uma discussão, né? E por isso surgiu esse tema. E antes de falar, né, se realmente é dever dos filhos ajudar os pais ou não, em todas as ocasiões, eu vou contar uma historinha para vocês. Antes, dar uma boa tarde para Cida Bianchi. Seja bem-vinda, Cida, de Caraguatatuba. Seja bem-vinda, Cida. Gratidão aqui pela sua presença, tá? Vou contar uma historinha para vocês refletirem antes, tá, da gente começar a julgar as situações. Lá no hospital, nós estamos com um idoso internado. Qual que é a situação desse idoso? Ele, durante a juventude dele, ele abandonou a família, abandonou os filhos, né? E foi morar em outro lugar, foi morar com outra família, não teve contato afetivo com os filhos, nem com os filhos não, com a filha, que ele só tem uma filha, nunca ajudou financeiramente, nunca tiveram nenhum tipo de vínculo, tá? E aí agora, ele está em fase final de câncer, no hospital fizeram todo aquele resgate, né, para procurar a família, procurar saber se ele tinha filhos, se ele tinha pessoas que pudessem se responsabilizar por ele, e chegou-se a uma filha. E aí a gente descobriu, né, e aí ele confirma essa situação, que realmente ele tinha abandonado a filha, tinha prosseguido a vida dele, né, e essa filha não tinha vínculo nenhum com ele. E aí a pergunta que eu faço para você, tá? Você acha que essa filha, ela tem a obrigação de acolher o pai na casa dela? E aí, já, né, enquanto você reflete, eu vou dizer para você qual a opção, né, o que a gente decidiu no hospital. Vamos acessar o Ministério Público? Não vamos? O que a gente faz? Nós optamos por não solicitar a intervenção do Ministério Público e acolher esse idoso e permanecer com ele no hospital, sendo cuidado com todo carinho, com toda atenção, porque nós não estamos ali para julgar, né? Então, cuidar da melhor forma, mas mantê-lo no hospital, a estar acessando o Ministério Público para processar essa filha. Por quê? Nós percebemos que realmente, de fato, não havia nenhum vínculo, tá? Então, a gente vai conversar sobre esse assunto hoje, só trouxe essa história para vocês refletirem antes da gente tomar uma posição, tá bom? Boa tarde aqui para Fátima Polido, né, de Minas Gerais, Márcia Shelley de Juiz de Fora, Claudinha aí, que se eu não me engano ainda está no Rio Grande do Sul, né, Claudinha? Seja bem-vindo. Então, vou começar a live de hoje. Peço a você que ainda não curtiu, dê a sua curtida, deixe seu comentário, já compartilhe para essa live chegar para mais pessoas, tá? Então, vamos lá. Os filhos sempre têm o dever, ou seja, a obrigação de ajudar os pais idosos, né? A lei, ela vai falar muito da questão da prestação de alimentos para o idoso. O que é isso? É uma pensão alimentar, né? Os filhos, quando os pais se separam e etc., os pais não têm que dar uma pensão, ou se os filhos residem com os pais não têm a obrigação de estar cuidando, né? A lei, ela coloca que os filhos têm também o dever, mas
existem exceções a essa situação, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar, o que a lei diz? A lei diz que os filhos, eles vão ter a obrigação de ajudar os pais, vão ter o dever de ajudar os pais na velhice ou na doença, na invalidez, se esse idoso ele não tem condições de subsistência, tá? Se o idoso tem condições de subsistência, os filhos não são obrigados a ajudar do ponto de vista financeiro a esses pais. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Às vezes o pai ele é aposentado e ele tem como prover a própria subsistência e ele quer entrar com processo judicial para solicitar uma pensão. Não, tá? Essa forma de auxílio que a lei obriga não é uma forma de auxílio complementar, é auxílio para a subsistência do idoso. Se ele tem condições financeiras para a sua subsistência, ele não vai poder pleitear na justiça uma pensão do filho, né, do filho para ele. Uma outra questão que a legislação coloca também, eu peço para você que pegue caneta e papel, tá, para você anotar e já deixar as suas dúvidas, já deixar seus comentários, né, que a lei ela coloca o seguinte, eu vou falar sobre essas leis, que é dever da família e é dever do poder público estar amparando esse idoso. Então, em primeiro lugar, vai ser a família, tá? E se a família não tem condições por algum motivo, o poder público também vai ser obrigado a estar amparando esse idoso para que ele tenha condições de dignidade, condições de vida, tá? E como que são essas ações? Se esse idoso, óbvio, né, se ele está solicitando, pleiteando pensão, pleiteando um auxílio financeiro dos filhos, né, para a sua subsistência, se ele tivesse condições, ele poderia acessar aí com um advogado, enfim. Mas, óbvio, que se ele está pleiteando, né, subentende-se que ele não tem renda. E aí essas ações, elas são feitas no âmbito do Ministério Público ou da Defensoria Pública, tá? Então, o defensor público e o promotor público que vão estar abrindo esse processo para pleitear a pensão aí dos filhos, tá? Então, o que a lei considera, né? Para a gente pensar essa questão da pensão alimentar, do auxílio dos filhos, a lei considera que todo ser humano, né, todos nós brasileiros, somos amparados pelo princípio da dignidade humana, né? E um dos quesitos ali desse princípio da dignidade humana é que a gente precisa, ao menos, do mínimo existencial. E esse mínimo existencial está relacionado, pelo menos, a condições de saúde e condições de alimentação. Então, se uma pessoa, especificamente o idoso, com prioridade, né, não tem a alimentação, não tem a saúde, o poder público ele vai estar obrigando primeiramente o familiar e depois o próprio poder público a estar fornecendo aí condições de saúde, amparo no quesito saúde, amparo no quesito alimentação também. Então, quais as leis que a gente tem aqui, tá? Primeiro, né, a gente tem o Estatuto do Idoso, lá no capítulo 3, o Estatuto do Idoso vai dizer que é obrigação da família, e se a família não tiver condições do Estado, está provendo essas condições de subsistência, tá? A gente tem a Constituição Federal de 1988, no artigo 229, né, que vai dizer que, e aí vocês têm que prestar atenção nisso, para vocês entenderem a live de hoje. O que vai dizer esse artigo da Constituição? Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos, tá? E educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, tem uma reciprocidade, tá? Os pais devem amparar os filhos na fase da infância, da adolescência, né? Os filhos menores e os filhos vão ter o dever de amparar os pais, mas preste atenção que existe um princípio de reciprocidade, de solidariedade mútua, é sobre isso que nós vamos falar, tá? O Código Civil, no artigo 1696, vai falar o seguinte: o direito à prestação de alimentos é recíproco, justamente o que eu estava falando. É recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, tá? Recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Então, se tem um idoso na sua família, primeiro, né, o mais próximo, os filhos. Se os filhos não tiverem condições, pode recair sobre os irmãos, e por aí vai para todos os familiares, para que o idoso tenha essa condição realmente de subsistência. Se não houver nenhuma possibilidade dentro da família, o próprio Estado, o próprio governo vai estar sendo obrigado a prover para esse idoso as condições dele, e a gente vai falar sobre isso também, tá? Mas existem algumas questões que a gente precisa conversar em termos de legitimidade e de algumas questões que são analisadas no âmbito jurídico, tá? Não é só o fato de você ser pai ou mãe do seu filho que ele tem a obrigação de te ajudar, tá?
como foi colocado, como eu citei, as legislações, existe um princípio de reciprocidade. Os pais teriam que prover os filhos menores para que os filhos maiores, então, venham a prover para os pais. Então, prestem bastante atenção nisso, tá? Já já eu vou ler os comentários aqui, quero dar uma boa tarde para a Rosemary, daqui a pouco eu vou ler, tá, Rose? Jean Fernandes, Tânia Aparecida, Helena de Trapiche, todos os demais aí, deixo boa tarde de vocês, tá bom? Então, questões que a gente precisa estar analisando e que isso vem sendo feito no âmbito jurídico, né? Para que vocês não entendam, não é só a minha opinião, é opinião baseada em lei, e as reflexões, as análises que são feitas no âmbito do Ministério Público, quando o idoso ele faz essa requisição, essa solicitação de pensão dos filhos para com ele, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, o idoso ele pode optar, né, pela pessoa que ele pretende pleitear esse benefício. Então, o idoso ele pode escolher qual dos filhos, por exemplo, ele quer acionar na justiça para que esse filho dê uma pensão alimentícia para ele, enfim, o auxílio do ponto de vista financeiro, tá? Ele pode escolher, ele não precisa, ele tem 5 filhos, né, entrar na justiça e colocar o nome dos 5 filhos, não. Ele pode solicitar apenas um dos filhos que ele considerar que é quem tem condições ou legitimidade para ajudá-lo, tá? Mas esse filho, por sua vez, né, uma vez que o idoso ele acionou a justiça para solicitar essa pensão, esse auxílio alimentar, ele pode pedir uma redistribuição aí, ele pode entrar com uma ação de regresso, tá? Pedindo que outras pessoas da família, ou seja, de forma que se alcance todos ali no mesmo grau. Então, vamos supor que o meu pai, ele entre na justiça para que eu dê uma pensão para ele, eu tenho mais 2 irmãs. Eu posso entrar com uma ação de regresso pedindo que essa ação se estenda às minhas outras irmãs. E aí o juiz vai analisar se realmente todas têm que estar auxiliando ao meu pai no ponto de vista aí financeiro, tá? Existem outras questões, lembrando que eu estou discutindo a questão financeira, não estou discutindo a questão emocional hoje, tá? Isso eu vou deixar para um outro momento. E aí existe o princípio, como eu falei para vocês, da solidariedade familiar, gente. Então, vamos lá, né? Por que que, em alguns casos, o Ministério Público, né, a promotoria, não obriga um filho a estar auxiliando esse pai? Porque existe o princípio na lei da solidariedade familiar, como eu citei no Código Civil e na Constituição Federal. Então, o juiz ele vai analisar se houve uma reciprocidade, tá? Se houve uma mútua colaboração, ou seja, vai haver um resgate, e é por isso que na justiça tem assistente social, tem psicólogo, né? Não é só o juiz que faz a análise. O juiz pede um parecer do assistente social, pede um parecer do psicólogo, para quê? Para ver se, analisar aquela trajetória daquela família e analisar se o pai ou a mãe, se eles forneceram esse auxílio para os filhos também. Então, muitas vezes, né, a gente vê um idoso jogado no hospital, abandonado, o filho não visita, às vezes o filho dá auxílio financeiro, mas não dá amor. A gente não reflete que muitas vezes esse pai ou essa mãe abandonou o filho. E abandonou não só do ponto de vista emocional, como abandonou do ponto de vista financeiro. E aí, às vezes, a gente fala assim, mas a lei é falha. Opa, né? Vamos analisar o que diz a lei por completo, Constituição, Estatuto do Idoso e Código Civil. Tem que haver o princípio de reciprocidade, tá? Se esse idoso não foi um bom pai, se ele não auxiliou, se ele não proveu, a justiça entende que, em muitos casos, o filho também não é obrigado a estar contribuindo para esse idoso, a não ser que ele não tenha condições mínimas nenhuma de sobrevivência. E aí, muitas vezes, né, o juiz vai determinar que aquele filho dê o mínimo possível para a subsistência daquele idoso e ponto, sem mais responsabilidades, tá? Porque é uma via de mão dupla, né? A gente sempre tem que analisar isso, né? Volta e meia a gente tem questões ali no hospital, às vezes equipe de enfermagem, outras equipes, mas eu não entendo por que esse idoso está aqui, por que o filho vem visitar e vai embora, não é obrigado a ficar, por que não leva para casa? Porque não sabe a história, né? E nós, profissionais de saúde, nós temos algo que é o sigilo profissional. Então, eu não posso, uma história que eu soube, sair compartilhando com o hospital inteiro. Mas, em muitos casos, o que acontece é isso, tá? O idoso que ele não deu auxílio financeiro, e aí, muitas vezes, ou a gente não acessa a justiça, porque a gente subentende com toda uma equipe que realmente não houve a reciprocidade, ou a gente encaminha para o Ministério Público, promotoria pública, e aí, às vezes, a promotoria, de fato, vai passar até essa responsabilidade para o poder público, entendendo que aquele familiar, que aquele filho não é obrigado, né, a estar hoje dando um amparo, porque seria algo unilateral, né? O filho, ele está auxiliando hoje, mas o pai nunca auxiliou, e aí? Como é que fica, né? Então, vai ser analisado isso. Houve um abandono financeiro do filho,
um abandono afetivo, como é que foi essa relação familiar? Precisa a gente refletir, e é para esse sentido que hoje a justiça está caminhando, para fazer esse tipo de análise, tá, gente? Então, lembrando, né, o idoso pleiteou na justiça, solicitou um auxílio. Vai ser feita essa análise de solidariedade familiar, de reciprocidade, de mútua colaboração. Além disso, vai ser analisado se realmente o idoso ele tem necessidade desse auxílio. Como eu falei, não adianta, porque meu filho ganha 10 mil, eu ganho 1.000, então eu vou entrar na justiça pedindo pensão dele. Não é assim, porque a lei subentende que esse auxílio é para subsistência, não é para complementar a sua renda, para você ir para o shopping, não. É para a sua subsistência, para a sua saúde, para a sua alimentação, para você viver com o mínimo de dignidade. Então, não adianta, né, os idosos que querem entrar na justiça para pedir auxílio financeiro dos filhos que recebem uma renda muito maior, tá? E vai ser analisado também, além dessa questão de solidariedade, de reciprocidade, de ajuda mútua, se esse filho tem condições de ajudar. Porque, gente, muitas vezes, né, eu vejo no hospital, às vezes o filho recebe um salário mínimo, e aí o que acontece? O pai ele está solicitando um auxílio, mas esse filho não tem condições. Às vezes é um salário mínimo, cuida de 3 filhos, e aí fica realmente muito complicado para essa pessoa estar auxiliando esse idoso, tá? Então a justiça vai analisar se essa pessoa também tem condições financeiras, tem capacidade para dar o auxílio, tá? Deixa eu só desligar meu telefone aqui que eu estou vendo que ele está tocando, gente. Pronto, voltei. E por último, o que a justiça vai estar analisando, né? O princípio da proporcionalidade. Então, se essa pessoa, se esse filho tem condições de estar auxiliando o idoso, a justiça vai ver a questão da proporção, tá? Dentro da remuneração dele, qual a proporção que ele pode ajudar, tá? E às vezes, quando são muitos filhos, né? Qual a proporção? Esse filho tem uma renda maior, esse tem uma renda menor, e o idoso precisa de tanto para a subsistência. Então, às vezes, a porcentagem que um filho vai ajudar o outro. Todo esse tipo de análise é feita também. E voltando mais uma vez, né? Existe exceção. Às vezes, tá? O juiz pondera tudo isso, ele pondera que houve um abandono financeiro, que houve um abandono afetivo, mas aquele idoso realmente não tem condições assim, mínimas nenhuma, né? Ele está realmente numa situação muito crítica. Nesses casos, né? Às vezes a justiça vai decidir, como eu falei, que esse filho, que essa filha, ou que esses filhos, né, dê algum tipo de auxílio financeiro mínimo para esse pai. Mas o que é importante? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a gente precisa se abrir para análises mais profundas das situações, tá, gente? Porque muitas vezes a gente olha o idoso, a gente tem pena, primeiro ponto, sem conhecer a história, tá? Com isso, não estou querendo dizer que nós vamos maltratar ou não cuidar bem de pessoas que, de repente, foram ruins, entre aspas, né? Que a gente não pode julgar, mas que não cuidaram dos filhos financeiramente, afetivamente. Não é isso. A gente vai sempre cuidar bem, principalmente nós que somos profissionais de saúde. Agora, a gente tem que entender, né, que o filho, muitas vezes, ele levou uma vida sofrida, ele foi abandonado, como no caso desse idoso, a filha morou com vizinhos, né, com a ajuda de outras pessoas, e o pai estava seguindo a vida dele, namorando, bebendo, enfim, fazendo o que ele queria ver da vida dele, e a filha ficou sozinha, jogada, né? E aí, até que ponto a lei realmente deveria obrigar essa pessoa, que agora está seguindo a vida dele, está se estruturando para ajudar financeiramente o pai, né? Então, no nosso caso aqui, desse idoso que eu citei no início da live, ele está no hospital, muito bem cuidado, muito bem amparado, as pessoas gostam muito dele, até porque uma coisa que a gente tem que entender também, né? Muitas vezes a pessoa foi uma pessoa difícil a vida inteira, tá? Quando ela está numa fase final de uma doença, muitas vezes ela se torna uma pessoa mais sábia. Ela amadurece, né? Ela desenvolve essa questão afetiva, mas não significa que o outro vai ser obrigado a perdoar. Ou se o outro perdoa, não significa que ele vai ter que amar, que vai ter que estar ali do lado, porque o pai, né, agora se tornou uma pessoa mais sábia, refletiu, etc. Agora essa pessoa tem que segurar a onda, né? Ela tem que segurar a onda. Então a gente no hospital, por exemplo, a gente sempre tenta resgatar esses valores, né? Reaproximar os vínculos, principalmente quando é uma pessoa em fase final de vida, para que esse filho perdoe, para que esse idoso peça perdão, né? Para que haja um resgate ali de vínculo, às vezes nem para levar o idoso para casa, não, mas para ter uma convivência ali que vai ser boa tanto para esse idoso, né, que vai embora em paz, tanto para essa filha, esse filho, para que ele fique com o coração em paz também. E depois não se arrependa. Mas às vezes não é fácil, né? Às vezes é difícil resgatar esses vínculos. Então a gente também não pode julgar. E a lei
também caminha nesse sentido, tá? De fazer essas análises. Eu vou abrir os comentários aqui de vocês, para eu ler. Quem tiver comentários também pode colocar. Deixa eu ver. Rosemary colocou aqui que tem 3 irmãos, né? A mãe foi internada, ela cuidou sozinha. A mãe faleceu, deixa eu ver. Então, Rosemary, essa questão sua também vai ser analisada na justiça, porque você também pode provar para a justiça que você teve muitos gastos com a sua mãe, tá? E a justiça, ela pode, em muitos casos, decidir em seu favor. O que acontece? Tem casos, gente, que os filhos, e aí por isso, como eu falei, tem psicólogo, tem assistente social na justiça, né? Às vezes o filho realmente ele não quer ajudar o pai e a mãe, ele não sofreu abandono afetivo, não sofreu abandono financeiro, mas ele não quer ajudar, então a justiça vai obrigar ele a ajudar, ponto. Agora, se foi provado, de repente o pai e a mãe cuidou de você, mas não cuidou dos seus irmãos, né? Então a justiça vai fazer esse tipo de análise também, tá? Jean Fernandes está trabalhando, acompanhando a live, que bom. Professora Denise Juncá também, seja bem-vinda. Fátima Polido colocou que a mãe dela nunca tratou bem, mas ela cuida. Então, Fátima, o que a gente tem que entender, gente? Cada um tem o seu cada um, tá? Como eu falava ontem lá no grupo, né? Às vezes você conseguiu superar, você é uma pessoa resiliente, você é uma pessoa que de alguma forma, ou aquilo não te traumatizou tanto, ou te traumatizou, mas você conseguiu lidar, mas o outro às vezes não. Então a gente não pode julgar, né? Ontem eu falava no grupo com essa pessoa que contou a história dela, eu falava, bom, ela falou assim, mas não, eu falei, será que não houve aí, não tem algumas mágoas, né? Será que a sua irmã não está triste? De repente foi levando a vida, fingindo que estava tudo bem, mas não tem um vínculo com a sua mãe? Que a irmã tinha colocado para ela, olha, para mim, meus pais são os meus avós que me cuidaram. Aí ela falou assim, não tem mágoa nenhuma, não tem nada. Eu falei, mas como você pode saber, né? Porque a gente não está no coração do outro, né? Nós não controlamos a emoção do outro. Então, às vezes, eu tenho capacidade de perdoar e de cuidar, o outro não. E se a gente força, o que acontece, né? Essa pessoa leva para casa, ela ajuda financeiramente, às vezes leva o idoso para casa para cuidar, mas vai violentar o idoso, vai ficar agressivo, vai se estressar, vai estressar o idoso. Então, até que ponto vale a pena a gente obrigar um filho, uma filha, a cuidar de um pai, né? Quando não tem um vínculo amoroso ali, quando não tem um vínculo afetivo, né? E julgar, como eu sempre digo, a gente não tem que julgar as pessoas, tá? De forma nenhuma. A lei vai julgar se essa pessoa tem que ajudar financeiramente ou não, tá? Agora, cobrar atenção, cobrar amor, isso é uma coisa que a gente nunca pode fazer, porque nós não estamos na pele do outro, tá? Então, sempre se lembrem disso. A Solange Matheus colocou que tem uma, deixa eu ver, uma amiga, tem uma mãe de 75 anos, está com incontinência urinária, né? Deixa eu ler aqui, Sol. Então, Sol, o que acontece, né? A Sol está colocando aqui uma amiga, né? Tem a mãe e tal, tem vários problemas, tem esquizofrenia, etc, né? Eu acho que as filhas não estão dando conta, né, Sol? Porque tá bem grande aqui, eu tô sem óculos. Não estou dando conta aqui de ler tudo, mas pelo que eu entendi, você confirma para mim. Os familiares não têm mais condições de ficar, essa filha não tem mais condições de ficar com essa mãe. Então, o que pode ser feito? Sol, como eu sempre falo, né? Encaminhar o idoso para uma instituição asilar não significa abandono do idoso, tá? Abandono é você jogar, deixar ele no canto da casa e não cuidar. Encaminhar para uma instituição asilar, muitas vezes pode ser a salvação, tanto para o idoso quanto para esse familiar, se o familiar não tem condições financeiras nem emocionais para cuidar. Então, o que eu indico, Sol? Que você procure, a sua amiga procure o CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, converse com o advogado, psicólogo, assistente social de lá, tem uma equipe multidisciplinar e coloque a situação, porque ela realmente não está dando conta, né? Já tem anos que ela cuida da mãe. A gente sabe que cuidar de quem tem esquizofrenia não é fácil, né? Imagina esquizofrenia, diabético, com incontinência, enfim, várias complicações, porque pode ser, principalmente se ela for aposentada, pode ser que você consiga ir no CREAS do município ou de outro, ser encaminhada para outro município próximo, para essa pessoa ficar em uma instituição asilar. E aí a instituição asilar, ela pode ficar com até 70% do salário dessa pessoa, tá? Então, se ela é aposentada, tudo fica mais fácil, tá?
Se ela tem o benefício, eu tenho o BPC, eu tenho a aposentadoria, é mais fácil de negociar, né, de chegar no CRES, olha, tá difícil, não tem condições, mas ela tem a pensão, ela tem um BPC, eu prefiro que ela esteja numa instituição, vocês podem me ajudar? Ou a sua própria amiga pode ir direto nas instituições, né, instituições de longa permanência, que antigamente eram chamados como asilos, né, sempre falo asilo aqui porque muita gente não sabe que LPI é asilo, é a mesma coisa, só mudou o nome, tá? Então, a sua própria amiga, ela pode procurar uma instituição de longa permanência e ver se tem vaga, tá? E pedir para institucionalizar a mãe dela sem problema nenhum, tá bom? Marcinha colocou aqui, deixa eu ver, minhas irmãs, as irmãs dela não sofreram abandono, não querem cuidar, e etc, né? Então, Marcinha, nesse caso, se elas não querem cuidar, tem algo também que a gente tem que pensar, tá? Quando é um idoso que ele tem uma renda boa, tem uma renda alta, né? Muitas vezes quem assumiu o cuidado do idoso vai assumir de forma completa ali. Por quê? Com a pensão desse idoso, né, se for uma pensão alta, não estou falando de salário mínimo, tá, gente? Mas com a aposentadoria, de repente, a pensão desse idoso, às vezes, é um valor muito alto, você optou por cuidar do idoso, e você fica com a renda dele, né, você vai ter que cuidar sozinho ou pagar um cuidador, tá? Ou, se não é o caso, se não é o caso da Marcinha, não sei qual é o caso da Marcinha, os filhos, você pode acessar, então, a Promotoria Pública, Defensor Público, e pedir que suas irmãs, seus irmãos ajudem, ou financeiramente, ou dividindo os cuidados com a sua mãe. Um dia você fica, suas irmãs ficam, sempre lembrando, né, no caso da doença de Alzheimer, o mais legal é que o idoso fique em uma casa e os filhos venham para cuidar dele nessa casa. Ele não pode ficar um dia na casa de um dia na casa de outro, que isso é péssimo para ele estar se localizando, tá? Deixa eu ver quem mais. Janice disse que gostou muito. Que bom, Janice, que você gostou. Gente, quem não compartilhou, por favor, compartilha a live, tá? Lembrando que você pode compartilhar no seu Facebook pessoal, ou daqui a pouco, quando acabar a live, passar uns 10 minutinhos, pega o link no YouTube e manda aí para os seus grupos de WhatsApp, tá bom? Você pode fazer isso também. Solange falou que ela é aposentada, tem convênio, então, Solange, é muito mais fácil, que às vezes as pessoas não sabem que elas próprias, né, os próprios familiares, podem procurar uma instituição de longa permanência, um asilo e dizer que quer institucionalizar o idoso, ela pode fazer isso. E se o idoso é aposentado, isso é muito mais fácil, né? O mais difícil é quando o idoso não é aposentado, ainda não tem BPC, porque aí a instituição vai ter que entrar na justiça, vai pedir BPC, etc., pode ser negado, né? Lembrando que o BPC é o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo que os idosos que não têm renda nenhuma e a família não tem condições de ajudar, né, essas pessoas têm o direito de receber esse benefício pelo governo, tá? E aí tem que agendar no 135. Eu tenho uma live sobre isso, benefício assistencial ao idoso no YouTube, vocês podem assistir para saber mais, tá? Mas se ela aposentada ainda tem convênio, é muito mais fácil. Então, ela pode procurar uma instituição do município dela ou de outro município próximo, né? E lembrando que ela vai poder visitar todos os dias, tem que ter todos os cuidados também para ver uma instituição que realmente seja uma instituição séria. Eu tenho uma live sobre isso também, aquela live que eu falo, não lembro exatamente o título, mas lá no YouTube fala assim, alguma coisa se a família, se o idoso, qual o melhor lugar para o idoso morar, tá? Se é na família, qual o melhor lugar para o idoso morar? Eu lembro que começa assim o título. E aí eu falo alguns cuidados com a questão da instituição, tá? Deixa eu ver quem mais. Marcinha, que bom que você gostou. Maria Teodora Lindona, que vai ser cuidadora profissional daqui a pouco também, né? Já é cuidadora familiar, está no curso. Gente, lembrando, a Maria Teodora, Solange, deixa eu ver quem mais. Bom, o que eu estou vendo aqui na live, Maria Teodora, Solange já são alunas do treinamento SOS Alzheimer. Treinamento começa dia 2 de março, contagem regressiva logo após o carnaval, até porque todo mundo aí vai pular carnaval, tenho certeza, também vou, gente. Então, dia 2 de março, como foi programado, começa o nosso treinamento. Quem quer, gente, corre para fazer o treinamento, tá? Você tem dúvida, não adianta ficar só chorando pelos cantos, eu sempre falo, né? Tem que buscar informações, o treinamento está num valor aí que é brincadeira, né, gente? É um café por dia para você pagar o treinamento. Então, faça o treinamento, aprenda, porque isso vai te ajudar, né? Muitas vezes o seu cuidador está estressado, está chorando, está nervoso, porque não sabe o que fazer. Agora, você tem que procurar informações. Eu estou disponibilizando um curso, que eu não sei quando eu vou dar esse curso novamente, que é o treinamento SOS Alzheimer. Já tem outras solicitações para outros cursos, né? Aqui online, então você que é de qualquer lugar do país vai poder fazer esse curso, vai poder participar. É um grupo fechado do Facebook, vídeos lá que eu vou estar com vocês acompanhando. Vocês vão aprender tudo sobre a doença de Alzheimer. Então, participe do curso, aprenda, tá? Isso é muito importante para você.
Graciete também, gratidão. Gente, então é isso. Gratidão pela presença de vocês. Mais uma live. Vi que nos últimos 5 minutos chegou uma opção de gente. Vou terminar a live, concluir. E aí, passou um minutinho, você pode voltar aqui no Facebook, assistir a live desde o início e tirar as suas dúvidas, tá? Isso realmente, essa pergunta que eu coloquei na live, quem assistiu já aprendeu, já sabe que existem ponderações a fazer. Então, se você chegou no final, assista o início para você não falar besteira, né? Porque você precisa se informar, como eu sempre digo, tá? Então, é isso, né, gente? Já estou aqui, ó, clima de carnaval. Gente, cadê? A câmera fica pro outro lado, né? Eu me perco aqui, hoje tem clima de carnaval. Gente, então é isso, né? Maria, um beijão, né? Maria Teodora, Solange, todo mundo. Gente, gratidão. Vocês tenham uma ótima tarde aí, tá bom? Tchau, tchau.